E aí, pessoal, o timeline tricolor deste sábado ainda repercute a compra da Arena por Marcelo Marques, candidato à presidência. O que se movimentou o bastidor do Grêmio neste sábado é isso que nós vamos falar. Vamos falar também de Grêmio e Cruzeiro, desfalque importante no time do Grêmio. O Grêmio que precisa pontuar, o campeonato recomeçou com vitória do Inter, com vitória do Flamengo, e o Grêmio precisa muito pontuar, nós vamos falar sobre isso. E tem também jogo da base, tem derrota no Sub-20, tem vitória no Sub-17. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, Mercadão da Informática, a maior loja de informática do sul do Brasil, que você encontra em Porto Alegre, nos endereços, 6 endereços que você tem na descrição do vídeo. Nas lojas físicas você tem tudo o que você precisa, mas você tem também o site mercadãodainformatica.com.br que você acessa. E se você quiser, por exemplo, comprar para o seu escritório, você tem no Mercadão da Informática uma grande possibilidade, recebe no mesmo dia. Fale com eles pelo WhatsApp ou vá nas lojas para assistência técnica, para comprar monitor, computador pronta entrega e tudo que você precisa no segmento de informática. Gente, vamos falar da timeline tricolor, porque vamos começar com o Sub-20 aqui. O Grêmio perdeu o Grenal Sub-20, né? Perdeu 2-1, um jogo de ida do Campeonato Gaúcho Sub-20. E nesse jogo ficou aí fica claro, por exemplo, que o foco do Grêmio não é exatamente a vencer aqui o Campeonato Gaúcho ou não. É a formação. O melhor jogador desse time, quem é? Riquelme. E o Riquelme viajou com o time principal para os jogos contra o Cruzeiro e contra o Aliança Lima. É isso. E é a partir daí que as coisas se desenvolvem. É assim que as coisas se desenvolvem. E tá certo. O Grêmio perdeu 2-1. O gol foi o Mac que fez no segundo tempo, uma jogada do Thiaguinho. Ele saiu num contra-ataque, fez o gol, mas o Grêmio saiu perdendo, teve muita dificuldade, o jogo foi em casa, vai ter que reverter em Alvorada. Sub-17, por sua vez, foi campeão gaúcho, vencendo a equipe do Juventude por 5-1 lá em Flores da Cunha, no jogo de volta do Campeonato Gaúcho Sub-17. Uma grande conquista de um trabalho que também é considerado muito bom, tá? Muitos destes jogadores estão em crescimento e devem aí ser aproveitados aí num futuro breve pelo tricolor, e é tão importante a gente ver essa situação. Chegamos então no Cruzeiro. Grêmio e Cruzeiro, o time principal do Grêmio volta a campo com uma necessidade absurda de pontuar, né? O Grêmio não pode voltar a ter aquela zona de risco, aquele medo. Grando, Thiago Beltrame e Volpe, os goleiros relacionados, Gustavo Martins, Igor Serrote, Gemerson, Kahneman, Luan Cândido, Lucas Esteves, Marlon e Vieri e Wagner Leonardo. Eu vou falar do Marlon especificamente, vocês vão entender depois por quê. Alex Santana, Camilo, Cristaldo, Dodi, Edenilson, Monsalve, Riquelme, Ronald e Vijaçante, os meio-campistas, e os atacantes: Alisson, Amuso, André Henrique, Aravena, Arezo e Pavon. O que a gente destaca aqui? Vocês viram que está o Marlon, que não vai jogar contra o Cruzeiro. Vocês viram que está o Dodi, que não vai jogar contra o Cruzeiro. O que tem? São os jogadores que viajaram porque o Grêmio está indo para uma maratona. O Grêmio vai para esse jogo e depois vai pela Sul-Americana e quer enfrentar os dois jogos do mesmo jeito. O Marlon vai jogar contra o Aliança Lima e o Dodi também. Mas contra a equipe do Cruzeiro, nenhum dos dois estará na equipe principal, sequer vai ser relacionado. Um dos destaques negativos, o Bright White não viajou. Então, este é um ponto que preocupa muito o que a gente está pensando na construção do jogo, dos jogos do Grêmio ou das necessidades do Grêmio. O presidente Alberto Guerra confirmou que ele renovou o contrato, mas ele não viaja, e esse é um ponto mas de muita atenção para o Grêmio para esse jogo. O time que a imprensa tem dado, tá? Que eu até contesto, mas é uma outra situação. Volpe, Gustavo Martins na lateral direita, Wagner Leonardo, Kahneman e Lucas Esteves. E aqui a confirmação de que o Marlon não joga. Vijaçante, Alex Santana e Cristaldo. Alisson, Amuso e Arezo. Aqui eu não fecho, tá? Eu não fecho. Eu acho que o Mano não vai entrar com 2 extremas e um meia como Cristaldo e com Arezo na frente. Eu acho que ele não vai com esse time para o jogo.
Eu acho que ele vai com o Alex Santana, Alisson, e vai botar mais alguém ali para encostar e para marcar um pouco melhor, dando mais espaço para o Amuso. Não se surpreendam se ele botar o Edenilson jogando o Cristaldo lá para frente, tirando o Arezzo. Mas amanhã a gente vai ter essa informação aí para passar para vocês, que é muito importante o Grêmio, que é azarão no jogo, né? A KTO, a odd, por exemplo, da KTO para Cruzeiro e Grêmio, o Cruzeiro tem 1,77, o Grêmio tem 4,75. Essa é a odd. O GE, aquele palpite GE que a gente gosta de brincar aqui, que tem o Alex Escobar, que tem o Fred, que tem o Thiago Medeiros, que tem o Lofredo, que tem a Joana de Assis, 8 dos 8 votos possíveis, 8 para a vitória do Cruzeiro. Então, franco favoritismo no entendimento nacional do enfrentamento do Grêmio contra o Cruzeiro, que, convenhamos, também mexe fortemente com isso. E aí a gente chega nas repercussões, né? Porque ontem a notícia impactou toda a comunidade tricolor. A notícia da compra dos créditos, dos créditos lá que as empresas tinham e também da gestão da Arena, criaram um ambiente turbulento, não diria, mas de novidades, né? Aqui, junto às questões do Grêmio. A gente já falou sobre isso pela manhã, quais as repercussões que isso determinaria, e agora a gente segue basicamente nessa linha, né? Porque o Paulo Calef, através de um áudio para os seus companheiros de suas parcerias, ele abriu mão da candidatura, e aqui a gente precisa elogiar Paulo Calef, entendimento do momento do Grêmio. E depois ele conversou com a Zero Hora, que falou que, inclusive, que ele não pretende renovar. Não, o Calef é um quadro importante para o Grêmio e não tem que se sentir derrotado num processo como esse e muito menos deixar a política do clube. O que acontece aqui é que essa relação é uma relação que eu tinha muito medo e pedia isso para que não fosse bélico o ambiente, e ele se mostrou muito preocupado com isso, inclusive citou os seus filhos, enfim, é realmente muito complicado, né? O contato de Zero Hora também com o Vladimir Kiel, outro candidato, indicou que ele fará o mesmo movimento, né? Ele quer entender um pouco mais os trâmites dessa sessão de estádio, ele que é um especialista nesse segmento, e se mostrou isso na entrevista muito esclarecedora dele, inclusive uma das dos principais pontos tocados na entrevista do Vladimir Kiel foi exatamente que o Grêmio perdeu a oportunidade de fazer o que fez o Marcelo agora, que teve essa possibilidade com o Romildo, que teve com o presidente Alberto Guerra. Ele citou isso, inclusive a manifestação é muito forte nesse sentido na entrevista, e hoje ele disse que apoiará quem resolveu esse problema histórico do Grêmio. Todos os gremistas sabem que essa manifestação e essa possibilidade do Marcelo, ela é superior a qualquer situação envolvendo eleição. É muito grande isso que aconteceu. Então, quando a gente tem esse sentido, quando a gente tem esse movimento, termina tudo. E tanto o Calef quanto o Vladimir Kiel saem muito fortalecidos desse processo aí. Os outros candidatos, o Denis Abraão afirmou que não retira a candidatura, mesmo que o seu foco seja na renovação do Conselho Deliberativo. E o Sérgio Canosi também confirma que não irá retirar, continuará no pleito. Outros dois que são pré-candidatos aí, não sei quando é a confirmação disso, mas teremos, é sempre importante dizer, nós teremos eleição proporcional do Conselho, e isso deve determinar ainda participação de chapas, né? O que sempre impacta, porque isso, as chapas é que determinam maioria lá para se ter mais tranquilidade para se fazer as coisas internamente lá no Grêmio. Então, esse é um ponto que merece muito a nossa atenção, porque isso vai ser determinante. Por exemplo, se uma chapa não passa no Conselho, vamos pegar um aleatório, o Marcelo é o favorito dos torcedores, a chapa dele não passa no Conselho, ele não vai ser presidente, porque ele nem conselheiro vai ser. E aí ele não teria dentro do Conselho voto suficiente para passar.
Então são situações como aleatoriamente estou falando isso, tá? Porque é evidente que a gente sabe tudo, porque como é uma assembleia e ele vai ser cabeça de chapa da chapa dele para o conselho, e é evidente que isso vai ter uma repercussão, a eleição vai ter uma repercussão gigantesca em favor dele, e a gente tem isso muito claro. Mas esses são os primeiros movimentos. Calef e Vladimir Kelly entendendo a grandeza do episódio, e Denis Abraão e Sérgio ainda esperando alguns movimentos aí para definir, mas garantindo que serão candidatos ainda à presidência do Tricolor. Esses são os primeiros movimentos. Mais movimentos a gente vai acabar vendo. Marcelo Marques chegou em Porto Alegre hoje, depois do episódio de ontem, e foi saudado por muitos torcedores hoje no aeroporto, né? Inclusive, figuras políticas do Grêmio estiveram no aeroporto para saudar Marcelo Marques. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.